Hello, people. Good morning. Wake up, please. It's nice to see you again. Boys, Derek and Gabriel, and Gail, Natalia. Please open your image to see your faces. Vamos lá, pessoal. Abra sua imagem só para eu ver um pouquinho as suas carinhas de sono. Não dá para abrir? Estão sem câmera? Então tá, gente. Estou no PC. Tá. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou começar a falar com vocês sobre nosso assunto novo, que é um tempo verbal que eu acho que vocês já estudaram antes. Certo? Qualquer dúvida, vocês abram o microfone e me chamem, tá bom? Para não ficar só coisa de eu falando e vocês não vindo, tá? Vamos lá. Abriu? Vocês estão enxergando? Pessoal, vocês estão visualizando a minha tela? Sim, eu tô. Então tá. Deixa eu só centralizar isso aqui. Então, gente, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre esse tópico gramatical aqui, que é o tempo presente contínuos, em inglês. Eu vou esmiuçar, agora eu vou conversar com vocês. O tempo presente contínuos, alguém já estudou presente contínuos antes? Hein? Pessoal, pelo menos o microfone. Você já estudou o presente contínuos antes? Nada. Não? Não. Tá, então vamos lá. O tempo presente contínuos, todo o tempo verbal, seja em português, em inglês, ele serve para expressar um tipo de ação, um tipo de situação da realidade. Então, no caso do presente contínuo, ele serve para falar de ações que estão acontecendo e ações temporárias. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui, ó. Exemplo, o que está acontecendo? Vou botar em português. Vocês estão me ouvindo agora, tá? Essa ação está acontecendo. Ó, eu estou escrevendo uma frase, tá? Por exemplo, uma situação que está acontecendo que a gente espera que seja temporária, só que essa temporária está demorando muito. As florestas estão queimando no centro-oeste do Brasil. Certo? Opa! Isso é presente contínuo, tá? Vocês percebem aqui, ó. Vocês estão me ouvindo. Temos o estão, que é um verbo, e temos o ouvindo, que é um outro verbo. Deixa eu sublinhar aqui. Botar em... Sempre quando eu estou falando de presente contínuo, eu estou falando de uma ação que está acontecendo. E para expressar essa ação que está acontecendo, eu preciso na frase de dois verbos. Então, eu tenho aqui, ó. Eu estou escrevendo uma frase. Tenho estou e tenho escrevendo aqui, ó. As florestas estão queimando. Até agora, a gente estudou frases em inglês, frases simples, que usavam só um verbo. Eu ouço música, eu escrevo poemas, eu assisto TV à noite, sempre era um verbo só. Agora, nós vamos fazer o quê? No presente contínuo, a gente faz o quê? A gente usa sempre a seguinte estrutura de frases afirmativas. A gente usa a seguinte estrutura. O sujeito, que é a pessoa da frase, mais o verbo to be, que tem que estar no presente, porque o nosso tempo é o presente contínuo, tá? E mais o verbo que é a ação da frase, a ação principal, que vai receber no finalzinho dele um ing. O que isso quer dizer? Se eu estou falando de uma ação que está acontecendo, e essa ação é no presente, então eu tenho que ter um verbo que indique presente, que nesse caso é o verbo to be, tá? E o verbo, que é a ação que realmente está acontecendo, eu tenho que mostrar, eu tenho que marcar que essa ação está acontecendo. O que eu boto no final do verbo para indicar que está acontecendo? Eu boto o famoso ing que a gente vem estudando nas aulas de inglês desde a quinta série. Então, aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Vou botar um exemplo para vocês. I am writing a sentence. Aquela frase que eu coloquei para vocês, ó. Eu estou escrevendo uma frase. Eu tenho aqui, primeiro, o sujeito, que é a pessoa. Sempre tem... Quero chamar a atenção de vocês que nas atividades de inglês
Vocês sempre esquecem de escrever o pronome I em letra maiúscula, ele deve ser escrito em letra maiúscula. Início de frase em inglês também respeita a regra de pontuação, né? Que é o que iniciar com letra maiúscula. Então, o verbo to be, para indicar o presente, que está no presente, e depois o outro verbo, que é a ação que está acontecendo, com o ing no final. Isso é o presente contínuo. Deixa eu sair da apresentação aqui e voltar para vocês. Já devo ter estudado, mas tenho amnésia. Tá bom, Derek. Pessoal, vocês estão acompanhando? Sim. Estão conseguindo entender o raciocínio? Aham. Natália, Gabriel, Sim. Derek, Camille, Mais ou menos, mais ou menos. mais ou menos? Então, eu vou voltar lá na minha folhinha, tá? Vamos lá. Então, assim, ó, nós estamos estudando um tempo em inglês que quer expressar ações que estão acontecendo. Então, por exemplo, assim, ó, algo que está acontecendo. Eu agora estou olhando lá para a minha rua, aqui para a minha janela aqui de fora, e eu consigo ouvir os carros passando. Os carros estão passando. Os pássaros estão cantando. Há pessoas trabalhando. As pessoas estão trabalhando. Então, tudo que está em acontecimento no presente, a gente chama isso de presente contínuo em inglês. E como é que eu mostro isso na frase? É como se cada coisa que a gente faz, cada frase que a gente faz em inglês, espanhol, francês e português, tivesse uma identidade, um identificador, para dizer que tipo de ação que a gente está expressando. Então, no caso do presente contínuo, como eu estou falando de algo que é no presente e que está em continuidade, que está em movimento, que está acontecendo, então eu tenho que apresentar uma marca de presente, que nesse caso vai ser o verbo to be, conjugado no presente, e o verbo da ação que está acontecendo, marcado com ing. Então, presente contínuo é a ação que está acontecendo no presente, precisa de dois verbos na frase. Aí eu vou fazer aqui com vocês um parênteses, né? O verbo to be amado ou detestado por vocês, que muita gente detesta estudar o verbo to be, parece que só estuda verbo to be nas aulas de inglês, né? O verbo to be no presente, ele tem 3 conjugações, né? O to be, lá no dicionário, na tradução dele, ele é ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. Ele representa os 7 verbos de ligação em português. Um verbo só em inglês que é poderoso, vale por 7. Quando eu conjugo no presente, esse verbo to be, se o pronome da frase for a pessoa I, o verbo to be vai ser am. Se a pessoa da frase for he, she, desculpe, she ou it, esse verbo to be vai ser is. Então, para essas 3 pessoas aqui, eu só posso conjugar o to be sendo is. E para as outras pessoas, you, o we e they, o verbo to be vai ser are. Então, o que é esse am, professora? O que é esse is? O que é esse are, quando a gente fala nesse verbo to be? Na verdade, isso aqui é a conjugação do verbo. Lembra que eu tenho o verbo ser em português? To be, se a gente fosse traduzir, uma das possíveis traduções é ser ou estar. Então, se eu coloco aqui, se eu em português falo eu sou, eu estou, tu és, tu estás, ele é ou está, nós somos ou estamos, vós sois ou estáis, eles são ou estão, as palavrinhas que a gente vai colocando ao conjugar o verbo, que vai modificando o verbo, é, na verdade, a mesma coisa aqui com am, o is e o are. Então, quando eu coloco I am aqui, boto o am após o pronome I, eu estou dizendo eu sou ou eu estou. Quando eu coloco he is, eu estou dizendo ele é ou está. She is, ela é ou está. It is, ele ou ela é ou está, porque it se refere a animal, coisa, objeto, no singular. No caso do you, o you ele pode ser traduzido como você ou vocês. Então, se eu boto, deixa eu só baixar aqui para ficar melhorzinho para vocês visualizarem. Aqui, ó. Se eu coloco you are, eu estou dizendo você é ou você está. Ou vocês são ou vocês estão. We are é nós somos ou estamos. E they are é eles ou elas são ou estão. Lembraram do verbo to be?
Então, o verbo to be no presente, ele assume 3 formas. Am, is ou are. Então, tem que cuidar na hora de formar as frases no presente contínuos, tem que saber conjugar o verbo to be. Por que tem que saber conjugar o verbo to be? Porque o presente contínuo é uma frase em inglês que precisa de 2 verbos. Um dos verbos é o to be, para indicar presente, e o outro verbo é o verbo da ação que está acontecendo com ing. Tá? Então, eu precisava rever isso aqui com vocês sobre to be, para vocês saberem como conjugar o verbo to be. Agora, eu vou continuar aqui minhas frases afirmativas no presente contínuo. Tá? Posso seguir, gente? Alguma dúvida? Posso? Então, tá. Pois sim. Tá. Mais uma afirmativa. Aqui, ó. Afirmativa. Vou botar em português. Afirmativa. They are watching classes. Aqui, ó. O que eu estou dizendo nessa frase aqui em português? They are watching classes. Eu tenho o verbo to be no presente. O que eu estou dizendo? Eles estão assistindo a aula? Eles estão assistindo aulas. Isso aí. Deixa eu botar aqui o azul. Não tá aqui? Eles ou elas, né? Estão assistindo aulas. Tá. Deixa eu botar um outro exemplo para vocês de afirmativa. Se fosse verdade, se estivesse acontecendo agora, não sei como é que tá aí na região de vocês. It is raining now. O que essa frase está dizendo? O que é o verbo rain? Chover. Então, se eu estou dizendo aqui, it's raining, o que eu estou dizendo para vocês? Que está chovendo. Isso. Lembra que em inglês não existe frase sem sujeito. Então, está chovendo agora. Está chovendo agora aí? Onde vocês estão? Aqui só tá nublado, professor, mas ainda não tá chovendo não, mas acho que vai chover. Vocês sabem como é que se diz nublado em inglês? Here it is cloudy. Cloudy. Cloudy é cheio de nuvem, nublado. Nublado vem de nublado vem de nuvem, né? Então, no caso, cheio de nuvens. Cloudy. C-L-O-U-D-Y, em inglês. Tá? Para quem não sabia, cloudy. Raining, chuvoso. Raining, chovendo. Então, tem essas expressões em inglês para expressar o tempo. E agora eu vou dizer assim, ó. You are listening to her. Aqui eu estou usando esse verbo. O que é listening? Alguém sabe? Escutar? Isso, escutar, mas escutar prestando atenção, tá? Porque hear é ouvir, é a capacidade de ouvir. Listening é ouvir e prestar atenção. São coisas diferentes. Ouvir prestando atenção. Sabe aquela história que as pessoas escutam e dizem assim, você nunca presta atenção naquilo que eu falo? A pessoa ouve, mas não pensa naquilo que está ouvindo, entendeu? Então, essa é a diferença. Vocês nunca ouviram esse tipo de frase de alguém dizendo para vocês, porque eu sempre estou falando contigo, no final eu pergunto, tu não sabe o que eu estou dizendo, mas estavas ouvindo. Direto. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção. Então, quando eu estou dizendo aqui, ó, you are listening to her, eu estou dizendo, vocês estão ouvindo ela, mas prestando atenção, tem esse sentido, tá? O listen to ouça e preste atenção, nesse sentido. Então, novamente, eu tenho o verbo to be no presente, seguido de um outro verbo, que é a ação que está acontecendo com ing. Esse ing que aparece aqui em inglês, eu vou mudar essa cor aqui, que está muito cansativo. Tá? Esse ing que aparece aqui para marcar a ação que está acontecendo, corresponde, em português, ao nosso NDO, ao nosso gerúndio. Só para vocês saberem. Fica fácil de estabelecer, então, o raciocínio. No presente contínuo, eu tenho 2 verbos. O tempo é presente contínuo, então um verbo expressa o presente, que nesse caso vai ser o verbo to be no presente, e outro verbo expressa continuidade, expressa a ação acontecendo. Se a ação está acontecendo, eu tenho que marcar esse verbo. E como é que eu marco esse verbo? Botando ing ao final dele. Tá? Em frases afirmativas, eu sigo a seguinte ordem. Sujeito, o verbo to be conjugado no presente, mais um outro verbo com ing. Se eu for fazer uma frase negativa, eu vou usar a mesma frase que está aqui, ó. Vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, verbo to be. Vou tirar esse presente daqui, tá?
para sobrar um espacinho que fica tudo junto. E vou acrescentar uma palavrinha mágica aqui, que é o not. Deixa eu só tirar esse vermelhão daqui, que esse vermelhão não te pertence, tá? Quando eu vou fazer a frase negativa, no presente contínuos, eu tenho que seguir a seguinte ordem. A pessoa da frase, o verbo to be que expressa o presente, seguido do not mais o verbo com ing. Então, eu vou botar aqui uma frase em português. Ele não está escrevendo agora. Ó, essa frase em português é negativa, concordam comigo? A ação não está acontecendo. É um presente contínuo negando a ação que não está acontecendo. Então, tem aqui, ó, verbo no presente e o outro verbo indicando a ação que está acontecendo. Passando para o inglês, eu vou ter assim. Como é que é ele em inglês mesmo, para a pessoa? Gente, como é que é ele em inglês? He. Isso. Então, ó, qual é o verbo to be que acompanha o he? Am, is ou are? Or. Is. Are só acompanha os pronomes you, we e they. He is. Depois vem o not. Not. O verbo escrever. Se eu colocar a frase assim, he is not right now, a frase está no presente contínuo? Não. Por quê? Para eu indicar que é presente contínuo, eu tenho que fazer o quê? Tem que botar o quê no final do verbo? O ing. Isso. Fica writing. Isso. Nesse caso aqui, ó, writing, o verbo termina em E, eu vou acrescentar o ing, como o E no final de palavras em inglês sem som de I, a gente tira o E para botar o I na escrita mesmo. ing. Sorry. He's not writing now. Certo? Também eu posso juntar, depois eu vou falar sobre isso. Vou botar outra frase aqui. Negativo em português. Eles não estão brincando, tá? Como é que é eles em inglês? They. They. Qual é o verbo to be que acompanha o pronome you, we, they? Or. Isso. They are, como a frase é negativa, o not, vem depois o verbo to be. They are not, como é que é brincar em inglês? Playing. Play, muito bem. Isso aqui é brincando, playing. They are not in playing. Percebam, ó. Para ser presente contínuo, eu tenho que botar o ing ao final do verbo e indicar o presente através do verbo to be, que está no presente, tá? Como a frase é negativa, o not vem sempre após o verbo. Então, cuidado, tá? Por causa da ordem em português. Então, na hora de fazer uma frase negativa no presente contínuo, a gente tem que seguir a seguinte ordem. O sujeito da frase, que pode ser um nome próprio, um nome de cidade ou um pronome. O verbo to be, que pode ser is, am ou are. O not, mais o outro verbo com ing. Quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Vou até botar um asterisco aqui, só um pouquinho. Eu posso pegar o is, que é o verbo to be para he, she, it, e juntar com o not, e transformar isso em isn't. A gente chama de forma contracta. Eu posso pegar o are, que é o verbo to be para you, we, they, juntar com o not e transformar em aren't. Você já deve ter visto isso quando estudaram o verbo to be em outras épocas, tá? Então, assim, ó, o que vocês têm que prestar atenção? Nós continuamos falando em presente contínuo, agora nós estamos falando de frases negativas, certo? Na frase negativa existe também uma ordem a ser seguida, lembrando que a ordem é botar o not sempre depois, entre os dois verbos, que fica mais fácil de vocês memorizarem, entre o verbo to be e o outro verbo que recebe ing. Na frase negativa, eu posso juntar o not com o verbo is, transformando em isn't. Aqui está errado, vocês viram que está errado aqui? Isn't. Posso juntar o are, mais o not, e transformá-lo em aren't. E aqui eu botei alguns exemplos para vocês. Ele não está escrevendo agora. He is not writing now. Eles não estão brincando. They are not playing. Vou botar uma outra negativa aqui. Eu
não estou bebendo café. Como é que fica essa frase em inglês? Me ajuda. Como é que é eu não estou? I'm not I am, primeiro o verbo to be. I am not. Como é que é beber em inglês? Drink. drinking Drinking coffee. coffee. I'm not drinking coffee. Ou com F. Certo? Então, o que tem que estar claro para vocês? É presente contínuo? É, porque tem verbo to be no presente e tem o verbo com ing. É negativa? É, porque tem um not. O not tem que estar entre os dois verbos. Apesar que em português, na nossa cabeça, vem antes do estou, em inglês vem depois. Sempre depois do verbo. Sempre entre os dois verbos. Isso tem que estar atento para vocês. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo entender? Uhum. Posso seguir? Agora eu vou falar das interrogativas. Camille, tá tudo ok? Sim. Natália? Gabriel? Tudo ok. Então tá. Vou seguir então. Ok. Beleza, Derek. Vamos lá. Frases interrogativas. As frases interrogativas são as nossas perguntas, né? Nós precisamos obedecer novamente um padrão de ordem de frase. Então, qual que seria esse padrão? A frase vai começar com am, barra, is, barra, are. O que é esse am, is ou are? Não é o nosso verbo to be, mais o sujeito, que pode ser pessoa, pronome, mais o verbo da ação que está acontecendo, terminado em ing, e o ponto de interrogação. Então, olha só. Eu vou pegar aquela frase, eu vou botar a frase afirmativa aqui. Drinking tea. Vou colocar uma outra afirmativa aqui. Vou botar duas frases afirmativas para a gente tentar elaborar, transformá-las em interrogativas. Olha só. Na frase interrogativa no presente contínuo, eu tenho a seguinte ordem a seguida. Eu tenho que começar a frase com o verbo to be, que pode ser am, is ou are, na frente da pessoa da frase, que é o sujeito, seguido pelo verbo da ação que está acontecendo, sempre terminando em ing. Então, eu botei aqui duas frases afirmativas para vocês. He is drinking tea and you are studying now. Qual o significado da primeira frase em português, gente? He is drinking tea. Qual seria a tradução em português? Hein, gente? Ele está bebendo chá. Está bebendo chá. Aqui eu estou afirmando, por isso que é, né, afirmativo. He's drinking tea. Como é que seria a pergunta? Como é que eu sigo a ordem? Como é que eu faço a frase se transformar numa pergunta? É só botar o ponto de interrogação no final? Começa com o verbo to be, né? Vai Não. ficar o quê? Isso mesmo. Começa, vamos lá. Is he drinking tea? drinking tea? Ó, se nós fôssemos falar numa linguagem bem fácil para a gente memorizar, o que a gente fez? A gente trocou de lugar, ó. Vou botar aqui o verbo to be em vermelho e a pessoa da frase em azul. Eles trocam de lugar. Ó, é só inverter a posição ali na frase. Quando eu quero transformar uma frase afirmativa em interrogativa, é só trocar o local do verbo. Botar o verbo to be para frente do pronome. Tá? Então, aqui, ó. O sujeito da frase é you. Vou botar em vermelho para seguir a mesma lógica. E o verbo da frase é o are. Verbo to be. Então, como é que fica a pergunta? Me ajudem a montar a frase agora, a pergunta. Are you studying now? Are you studying now? Are you studying now? Então, vai ficar assim, ó. Você percebe que você apenas trocou de lugar. Eles trocaram de lugar. Entenderam? Sim. Alguma dúvida em relação ao que a gente está falando aqui? Não. Se vocês tivessem que explicar para o colega de vocês, vocês teriam condições de explicar? Deixa agora eu sair da apresentação e eu vou conversar com vocês. Depois eu volto para a apresentação. Então, Camille, você disse que tinha estudado, a Natália também. Alguns disseram que tiveram amnésia, né? O Derek e o Gabriel. Vocês conseguiram entender a lógica de funcionamento do contínuo? Sim. Tá, então se vocês fossem falar com as palavras de vocês,
Me dê um exemplo em português de uma frase que seria equivalente ao presente contínuo, que não pode estar lá naqueles exemplos que eu passei para você. Em português, Uma frase que não seja daqueles exemplos que eu dei. eu estou jogando agora. Muito bem, eu estou jogando agora. E você, Camille, que exemplo você daria de uma ação que está acontecendo? Fala de alguém que está fazendo alguma coisa na tua casa. Então, você está sozinha? Não, minha irmã está dormindo. Minha irmã está dormindo, não é uma ação? É uma Está ação. dormindo. É uma ação É uma parada, ótima. né? E Camille já falou, agora a Natália. Oi, Qual ação que você vai lá? eu estou tomando café agora. Eu estou tomando café. E o Derek? Eu estou dormindo agora. Eu estou dormindo agora. Você está almost, quase dormindo, então, é isso? Eu sou sonâmbulo, professora. Você é sonâmbulo? Você Aham. sabe como é que se diz sonâmbulo em inglês? Não. Sleeping walker. Sleeping walker. Depois eu te Faz passo. sentido. Sleeping walker. Né? Caminhante dormindo. Então, vamos lá. Então, já que vocês entenderam a lógica, se vocês fossem explicar para um colega de vocês, agora com as palavras de vocês, o que é o presente contínuo? É um tempo verbal em inglês que fala do quê? Do que está acontecendo agora? Do que está acontecendo agora. Para montar uma frase do que está acontecendo agora, então eu tenho duas ideias na frase. Eu tenho uma ideia de presente e de algo que está acontecendo. Na frase em inglês, como é que aparece essa ideia do presente? Qual é o verbo que marca o tempo presente? Quem é que tem que ir para o presente? O verbo, colocar o ing? Não, o ing é o acontecendo. Mas qual é o verbo da frase que indica que a frase está no presente? Lembra que a frase é formada por dois verbos? To be. To be. O to be está no presente. E para indicar que a ação está acontecendo, você bota o ing no final, como você falou agora há pouco. Entenderam? Então, assim, não tem erro. Presente contínuos, a própria frase, o próprio nome do tempo já diz. Ideia de presente e de continuidade. Continuidade no sentido de andamento. Presente é expresso pelo verbo to be no presente, que pode ser am, is ou are, e o continuous pelo ing ao final do verbo. Aí existe a frase afirmativa, a negativa e a interrogativa. Onde é que nós temos que colocar o not lá na frase negativa no presente contínuo? Em qualquer lugar da frase? Não, tem que botar logo depois de to be. Logo após o to be. Ou para ficar mais fácil memorizar entre os dois verbos. Para transformar a frase numa pergunta, que seria a frase interrogativa, a gente simplesmente vai lá e bota o ponto de interrogação no final da frase? Bota o to be no início. Bota o to be no início, na frente do sujeito. Do sujeito, da pessoa, da frase, do pronome. Muito bem. Então, se vocês conseguirem se fazer essas perguntas e entenderem o que vocês estão perguntando e respondendo, vocês entenderam o tempo. Tá? Em relação ao presente contínuo, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Tá. Então, agora eu quero falar com vocês, eu preciso falar com vocês, se vocês viram a atividade que eu botei lá na plataforma da turma de vocês. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Vocês viram a atividade? Tá. Tiveram alguma dúvida? Qual é a dúvida, Camille? Fala. Não. Eu não entendi. É aquela do cartaz, né? Porque a professora Não, são duas, tem duas atividades. Não, a outra eu vi, que é na plataforma, assim, que tu tem que responder lá e aparece a pontuação no final, né? Isso. Essa eu vi por cima, assim, eu só vi a primeira pergunta. A primeira... Tá, deixa eu só explicar o seguinte, ó. A primeira atividade, que é, na verdade, é um exercício valendo nota e é um questionário, está no Google Forms, você já responde, já sai a nota na hora. Ela vai trabalhar duas frases, dois tipos de frases. O tempo presente, simples, que a gente já estudou no semestre passado, é só uma revisão, é que na aula passada eu revisei isso com vocês, e também o imperativo. Porque, como a gente discutiu o assunto sobre tema ambiental, entrava muito fatos sobre o meio ambiente, fatos é expresso no tempo presente, e ações é o imperativo, que pedia para as pessoas fazerem algo, né? Colete água da chuva, use energia eólica, use energia solar, tá? Imperativo é isso, é pedindo para alguém fazer algo, ou uma ordem, ou uma solicitação. E o presente é a ação que está acontecendo. E tinha as regras de conjugação de verbo, e aí eu fechei o assunto com vocês com essa atividade, para fechar o assunto. Por isso que é review, revisão, retomada.
O imperativo, que aparece nas últimas questões, e ali eu boto situações do meio ambiente, situações da comunidade, e eu peço vocês escolherem as frases que se encaixariam com aquela situação. Então, vocês têm que olhar a situação que está dita em português e olhar as frases em inglês e ver qual que se encaixa. Pode ter mais do que uma alternativa correta, então cuidado na hora de assinalar. Tá? O cartaz é o quê? Vocês vão pegar uma folha A4 e vocês vão pensar como se vocês fossem uma bióloga, uma pessoa comprometida com o meio ambiente, um ecologista, tá? E vocês vão pegar e vão fazer um cartaz em folha A4, botando 2 frases em inglês no imperativo, chamando a atenção das pessoas para alguma ação ecológica. Então, vamos supor que você, Camilo, queira colocar ali, pare de queimar as florestas. Você vai botar essa frase em inglês, pare de queimar florestas, e ilustre. Né? Aí você pode desenhar, você pode ir lá na internet colar uma foto. Qual é o objetivo da atividade? É que você crie, você pode criar tanto num texto digital, como você pode desenhar ou pintar, e tirar uma foto e mandar para mim, ali como atividade entregue. A ideia é que vocês criem realmente um cartaz. Só que esse cartaz tem que estar dividido ao meio, que são 2 frases, 2 situações diferentes. Fala, Camila. É como se fosse, tipo, aqueles cartazes de manifestação, assim? Isso, muito bem. Pedindo alguma coisa? Isso. Por exemplo, vocês podem dizer assim, ó, eu vou falar uma frase, mas você não pode copiar, né? Seja consciente, não jogue lixo tóxico nos mares. Tá? Até pode usar essa frase, não tem problema. Seja consciente, ó, já é uma frase imperativa. Não polua os oceanos. Então, essa é uma... Repartir no meio, fazer 2. Não, é que como é uma folha de A4, deixa eu pegar uma folha A4 aqui, uma folha de ofício, tá? Aí eu quero que vocês usem 2 frases. Então, você vai ter que dividir ao meio, por quê? Porque você vai botar num lado uma frase e uma ilustração. No outro lado, outra ilustração da situação. Por exemplo, aqui que você coloca, não polua os oceanos. Aí você bota uma foto, uma figura, alguma coisa, que ilustre a sua frase. Não queime as florestas, não destrua a Mata Atlântica, vamos supor. Aí você coloca essa frase. Isso, você tem que fazer, por isso que tem que dividir ao meio, que são 2 frases, 2 ações, para 2 problemas. Como é que forma essa frase? Como é que forma essa frase? Por exemplo, assim, ó, quando eu digo para você não fazer algo, por exemplo, assim, ó, não jogue lixo no chão. O não, para a ordem em inglês, sempre começa com don't. Tá? Isso é imperativo, don't. Aí não polua, don't pollute. É sempre o don't mais o verbo em inglês. Isso é imperativo, não tem regra de conjugação. Tá? E agora eu vou supor assim, ó, você quer dizer uma afirmativa. Seja consciente. Recicle o lixo. Ó, seja consciente, já começa direto com o verbo. Be consciousness. Né? Seja consciente. Nesses não tem muita conjugação, é só a frase mesmo. Isso. Então, quando o apelo é direto, que a gente diz assim, ó, faça tal coisa, já começa com o verbo. Quando o apelo é para você não fazer algo, começa com don't. Não corte árvores. Plante uma árvore. Aqueles finais e tal, isso? Isso, não tem que te preocupar, é bem simples. Tá bom. Tá? Bem tranquilo. Valeu pela pergunta, very well. Natália, alguma dúvida em relação à atividade a ser feita? Não, nenhuma. Derek e Gabriel. Eu só não entendi. Tô de boa, professora. Você não entendeu o quê? Como assim o cartaz meio que dividido ao meio, que daí são 2 assuntos para você falar? Na verdade, assim, ó, o assunto é o mesmo. É consciência ambiental. Você vai fazer um apelo ambiental. Só que assim, ó, eu pedi para dividir a folha em 2, porque vocês vão botar 2 ilustrações. Se você vai falar evite queimadas, você vai botar a frase evite queimadas de um lado e a ilustração referente a isso. O desenho, a pintura, a foto que você escolher. Dividiu, bota no outro lado. Use energia eólica. Como é que é? Economize energia ou como é que é? Colabore com a natureza. Use energia eólica. Aí você vai colocar a frase colabore com a natureza ou proteja a natureza, né? Use energia eólica.
e aí bota a ilustração. Como são duas ações diferentes, por isso que eu pedi para dividir. Para não fazer vocês fazerem 2 cartazes. Vão economizar papel, já que é uma ação de conscientização ecológica, né, ambiental. Não vou fazer vocês ficarem gastando recurso natural, né? Entenderam? Entendi. Ficou claro? Fala, Camille. Não, só ia perguntar se, tipo, tem que ser, né? Na 4 pra ter foto, assim. É, né? Claro que é, porque eu perguntei, meu Deus. É, né? Não, pode, assim, ó, eu pedi no A4 até para vocês tirarem a foto, fica mais fácil, né? Quanto maior, se vocês forem, por exemplo, quem for fazer e-mail digital, vamos supor que você resolva abrir ali no seu e-mail, vocês sabem usar a ferramenta do que vocês têm dentro do e-mail de vocês, sabem? Não, Posso mostrar para vocês? pode. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Claro. Ó, vou aproveitar. Se vocês não quiserem, por exemplo, desenhar, quiserem usar o recurso de usar foto, eu vou ensinar para vocês então aqui. Deixa eu apresentar aqui, peraí. Tela Pode inteira. fazer, tipo, no computador imprimir? Não, não precisa, quer ver? Eu vou mostrar para você. Eu estou compartilhando a minha tela, tá? Deixa eu mostrar. Vai postar direto no digital. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui, quando eu abri o meu e-mail, tá vendo aqui o meu e-mail aqui, ó? Meu ícone do meu e-mail? Aham, Vocês também têm o e-mail de vocês, certo? sim. Aí vocês vêm e clicam aqui em cima, tá escrito Google Apps, que são todos os aplicativos da Google. Se você clicar aqui em cima, você vem aqui, ó, no ícone do Drive. Uhum. Vou clicar em cima, tá? No meu caso, ó, eu criei para mim uma pastinha chamada Professora Kátia, e aqui eu tenho todas as minhas turmas. Eu vou entrar aqui na tua turma para mostrar o exemplo. Aí você está vendo aqui, ó, dentro do Drive tem esse ícone novo. Tá vendo aqui? Sim. Tá. Ó, eu vou clicar em cima. Então, você tem aqui, ó, várias coisas que você pode criar. Você pode criar um documento, que é um arquivo de texto, uma planilha, uma apresentação, como se fosse um PowerPoint, um questionário. E você tem aqui, ó, desenhos. Você tem a ferramenta desenhos, tá? Se você quiser usar a ferramenta desenho, você pode pegar e criar o seu cartaz aqui mesmo, como se fosse o Paint lá da Microsoft, né? Do Word. Mas deixa eu voltar lá. Ó, eu vou usar o A4 como eu mostrei para vocês, tá? O A4 é mais fácil. Novo. Cancela. Ó, eu vou criar um novo aqui. Novo. Você vai em documento. Documento em branco. Certo? Tá acompanhando, Camille? Tô? Tá. Daí aqui, ó. Vai se formatar, porque o teu documento está com uma folha A4, só que ela está nessa posição, tá percebendo? Tem que botar ela como se fosse em modo paisagem. Então, você vai vir aqui, ó, formatar. Editar. V. Layout aqui, ó. Ups. Layout de impressão. Eu quero que mude para... Por que ele não mudou aqui? Ferramentas, preferências, arquivo novo, layout, modo, edição. Não é isso que eu quero, exibir tela inteira, inserir, formatar. Eu quero botar ele na passamento de linhas ou coisa. Não estou conseguindo achar aqui agora para botá-lo em formato de paisagem, tá? Mas tem como fazer isso. Depois eu passo para ti como fazer. Mas que coisa, horizontal. Configuração da página aqui, ó. Arquivo. Configuração da página. Retrato e paisagem. Certo? Ó. Mas eu não sabia. Aí vocês têm tudo isso aí para vocês usarem tudo online. Professora técnica de informática, que isso? É. Tá? A professora trabalha à tarde com isso. Eu trabalho com isso à tarde. À tarde eu sou técnica. Como é que eu faço a linha do meio? Deixa eu mostrar para vocês agora. Olha aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Cartaz. Daí, o legal, gente, dessa ferramenta é que você não precisa ficar salvando, tá? Botou ali, tudo que você faz, ele vai salvando automaticamente. Então, vamos de novo, ó. Nós fomos lá vamos lá no Drive, abrimos o Drive pelo e-mail, fomos em novo e pedimos um documento Google em branco, certo? Acompanhou? Aí, como eu vou fazer um cartaz, eu preciso que o meu cartaz esteja na horizontal e não na vertical.
Então, eu vim aqui em arquivo e fui em configuração da página e transformei em paisagem. E você ainda pode botar aqui uma cor aqui embaixo, aqui, se você quiser. Ó. Vou botar aqui uma corzinha de fundo, se vocês quiserem. Ok. Tá vendo? Você pode brincar com isso. Aí, tu queres dividir a tela, não queres dividir a tela? Desculpa. Você pode fazer assim, ó. Editar, deixa eu ver aqui, ver, inserir. Você pode botar uma tabela, tá? Fazer uma tabela única. Ou você pode vir aqui, ó, colunas. E colocar 2 colunas. Ops. Formatar, transformar em colunas. Então, toda vez que você digitar alguma coisa, ele vai ficar dividido automaticamente. Só que a gente não quer isso. A gente quer fazer o quê? A gente quer pegar... Vamos botar uma tabela que é mais fácil para vocês. Ó. Você vem aqui, insere uma tabela. Tá vendo? A minha tabela é de uma coluna só. Mas eu vou botar agora aqui, ó. Deixa eu tirar essa tabela daqui. Deixa eu tirar. Só digitar aqui, deletar aqui, ó. Só selecionar e deletar, que ele já vai... Ó, inserir tabela. Como eu vou dividir a minha página em 2, então eu vou fazer o seguinte, como se fosse uma tabela de duas colunas. Certo? Só que assim, ó, tá pequena. Eu vou ocupar... Vem cá. Deixa eu dividi-lo aqui. Deixa eu abrir bem aqui. Então, você pode ir acertando aqui, ó. Ô, minha filha, me respeite. Você vai acertando aqui o espaço, você vai alargando conforme a sua necessidade. O que você vai fazer? Você dividiu ela em 2. Tá? Deixa eu baixar aqui para vocês perceberem, ó. Você vai baixar em 2. Até no final, até ocupar a página toda. Você conseguiu? Ó, que agora já... Como eu botei em coluna, tá vendo como ele entendeu que era coluna, ele transformou em 2? Deixa eu tirar a coluna daqui. Estilo parágrafo. Alinhar espaçamento entre linhas, mas é isso que eu quero. Ferramentas. Eu não quero mais coluna. Não gostei dessa brincadeirinha. Depois a gente tira. Tá? Aí você pode fazer o seguinte. Aqui você pega e escreve a sua frase. E você quer, vou pôr aqui, ó. Don't pollute the oceans. Vamos supor que seja essa a sua frase. Claro que você vai arrumar aqui a letra, vai fazer bonitinho, vai botar centralizado, né? Aí você vai brincar com essa ferramenta, você vai conhecer aqui, ó. Você vem aqui, centraliza, aumenta o tamanho da letra que você quiser, né? Afinal de contas, é um cartaz para chamar a atenção. Aí você quer o seguinte, poxa, achei a minha frase que eu queria. Que figura que eu quero? Então, você vai vir aqui, ó, inserir desenho ou imagem. Ó, pesquisar na web. Você pode vir lá na pesquisa, você pode ir direto na web, assim, ó, pesquisar a imagem na web. Poluição dos oceanos. Vamos pegar só com esse tema aqui, olha só. Oceanos. Olha quanta coisa apareceu. Aí, aos poucos, você quer essa foto aqui. Tá? Para exemplificar. Não polui os oceanos. Selecionei, cliquei em cima da foto que eu quero e inserir. Olha onde é que ela está. É só isso que eu tenho que fazer. Sim, você tem que criar um cartaz. Só que assim, ó, se você fosse fazer manualmente, você teria que baixar a foto, você teria que imprimir a foto e depois montar o cartaz e mandar uma foto para mim via celular, né? Mandar uma foto lá no arquivo. Se você já pode criar... Professor, Oi, querido. então não tem necessariamente que desenhar? Se você, assim, ó, eu deixei para vocês desenharem, porque tem gente que gosta de desenhar. Mas se você quiser usar a ferramenta digital, você pode usar a ferramenta digital. Você cria um arquivo, né? Por exemplo, aqui, ó, atividade de inglês, né? Vou botar aqui Don't Pollute the Oceans. Aí você vai lá na atividade. Deixa eu ir lá na turma de 102 de vocês. Que para mim é assim que aparece, tá? Vocês aparecem de outra forma. Para vocês aparece a atividade propriamente dita, né? Criação de um cartaz, tá? Aí, quando vocês... Deixa eu pegar aqui. Quando vocês fazem, vocês fazem o quê? Vocês fazem a atividade e vão lá em entregar, né? Tem que digitar, tem que clicar no entregue. Aí você pode anexar um arquivo. Você vai anexar o arquivo que você criou. Entendeu? Entenderam? Entendi.
Então, Sim. você tem a opção de fazer digital. Uhum. Às vezes, algumas pessoas, durante esse semestre, tiveram dificuldade de responder no próprio texto, no questionário que a professora mandou. O que o pessoal fazia? Copiava as questões no caderno e depois ia lá, tirava foto com o celular. Não é isso que o pessoal fazia? Algumas pessoas fazem isso. E mandavam para mim como fosse foto, arquivo foto. Aí eu corrigia. Não era legal porque era ruim, porque às vezes a imagem não estava muito nítida, a letra muito pequena, etc. Estava invertida, mas era o que a pessoa tinha e eu precisava aceitar. No caso de vocês, se vocês não usassem o recurso que eu acabei de mostrar, vocês iam fazer o quê? Vocês iam desenhar ou colar figuras no cartaz, para montar o cartaz de vocês em inglês, iam tirar uma foto e mandar o arquivo foto para mim. Não era isso que vocês iam fazer? É. Era, né? Essa é uma opção. A outra opção é fazer com o recurso, com a ferramenta digital ali que eu mostrei para vocês, com o arquivo de texto. Ô, professora, Oi, querido, fala. o digital, daí quando a gente for entregar, a gente pode fazer 2 arquivos, né? Um para cada, tipo assim, de 2 temas sobre o negócio. Daí eu acho que Fica a teu critério. Se você quiser dividir, a folha pode dividir. Se você quiser colocar uma folha para cada frase, pode colocar. Não, Vai no ficar... arquivo digital. O que tem? Daí eu posso criar 2 arquivos, né? E daí Não eu precisa posso. criar 2 arquivos, meu amor. Você não precisa criar 2 arquivos. Você vem aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar. Você bota uma outra página. Você usa o mesmo arquivo, Ah, sim. tá? Ó. Aqui, ó. Você vai fazer, vai lá, faz a sua atividade, né? Criou a primeira folha, ó. Já estou na segunda página. Então, eu posso vir aqui, ó. Né? E fazer a primeira página e eu vejo aí. Não precisa tu criar 2 arquivos. Pode ser o mesmo arquivo com 2 folhas. Entendi. É só para deixar mais organizado mesmo. Isso, tá? Mas tu que sabe, se tu quiser mandar 2 arquivos, eu vou abrir os dois, não tem problema. Tá bom. Tá? O que for mais fácil para vocês é melhor. Então, por exemplo, assim, ó, quem quiser usar a ferramenta desenho, que seria o Paint lá do Windows, tu vai colocar aqui a tua frase, ó. Porque lá eu mostrei no arquivo de texto, né? Eu venho aqui, ó, coloco a minha frase, don't pollute the oceans, tá? Ó, centralizo a frase, né? Posso colocar uma cor de preenchimento aqui, vamos supor, né? E aqui embaixo, ó, eu posso vir aqui e inserir. Inserir imagem, de novo. Poluição dos mares. Ó, aqui tem umas coisas bem interessantes, ó. Tem até aqui, agora mudou, vendo que eu mudei o tipo de chamada, veio, ó, essa frase aqui, ó. Aqui veio a foto, daí você pode pegar e expandir, né? Cuidado para não distorcer, estão vendo? Então, assim, ó, tem a ferramenta desenho e tem a ferramenta do texto para vocês usarem. Tá? Entenderam? Uhum. Tá, deixa eu parar aqui a apresentação, então. Ops. Pessoal, alguma dúvida em relação ao assunto e ao trabalho a ser feito? Não? Não. Aí escolha o meio que for melhor para vocês. Se você acha que é mais fácil fazer no papel A4, desenhar, colar, depois tirar uma foto e mandar para mim, faça desse jeito. Se você achou interessante usar a ferramenta que tem no seu próprio e-mail, use a ferramenta, tá? Você fica à vontade, tá bom? Aquele trabalho ali que tem que fazer ali Tá bom. no Google, ali, né? Ali. Isso. É sobre o que a gente aprendeu hoje aqui, sobre afirmativa, negativa, tipo, verbo, aqueles negócios ali. Não, aquele exercício que está ali, o questionário? Isso. Não, o questionário está relacionado à aula passada. Não tem nada a ver com isso daqui, então. Não. Lá é só tempo presente simples e imperativo. Era o fechamento do semestre passado. Sobre a aula de hoje, eu vou deixar disponível para... Eu vou botar no final de semana, porque eu já tenho duas atividades para fazer, que é o cartaz e o questionáriozinho. Eu não vou ficar fazendo também entupindo vocês de atividade agora. Tá? Isso já é nota para o segundo trimestre? Segundo semestre. Vai ter 2 só, né? Só. Foi transformado os trimestres em 2 semestres.